Vocês estão bem? Hoje, a pedido do amigo Eliel, nós vamos comentar Romanos 8, versos 31 a 39. Vamos lá? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Paulo estava muito inspirado quando escreveu este capítulo 8 de Romanos. Através dele, Deus nos deixou algo maravilhoso nessa passagem. É impressionante observar o quanto essa breve porção da palavra de Deus contém provas tão contundentes do seu amor por nós. O verso 32 diz que o nosso Pai, o Abba Pai, não poupou o seu único filho para pagar o preço da dívida que havia sobre nós, para nos abençoar com a vida eterna. Ele o entregou por todos nós, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele, sem nenhuma culpa, acusação ou condenação. Eu quero lembrar você que Jesus veio revelar o significado mais importante do nome de Deus. O nome que Jesus veio revelar é Pai. Quando você clama Pai, está assumindo a posição de herdeiro. Quando nós temos relacionamento de filho para pai, nós podemos tomar posse das bênçãos. Somente como herdeiros podemos entrar na posse da promessa. Deus não entregou o seu Filho enganado a nosso respeito. Ele sabia quem nós éramos. Ele conhecia nossa condição de pecadores. Na verdade, Cristo foi para a cruz quando nós ainda éramos seus inimigos. Isso é só mais uma prova de quão grande é o amor do Pai. Mesmo sem fazermos nada para merecer, Ele resolveu pagar o preço, entregando o seu único filho para morrer em nosso lugar, para nos ter diante dele, para nos tornar seus filhos. Deus nos ama tanto que um casamento está sendo preparado para nós. Nós que somos a igreja, vamos nos casar com Cristo Jesus. Porventura, não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? O Senhor diz que nos dará de forma graciosa com Jesus todas as coisas. Nada se compara
com o valor da vida de Cristo, e Ele já foi entregue por nós. Por isso, as outras coisas nos serão acrescentadas. Se você tem precisado do favor de Deus no seu casamento, creia nessa verdade, a qual diz que, de forma graciosa, Deus nos dará com Cristo todas as coisas. Se você precisa de uma cura, creia que a cura passa por esta verdade, de que com Cristo, o nosso Deus Pai, nosso Abba Pai, já nos deu todas as coisas. Se você precisa de um milagre financeiro, creia que Cristo, com Cristo, você já pode desfrutar do favor do Senhor na sua vida financeira. Se você precisa de unção, de poder, de autoridade, de ousadia, creia que tudo já está à sua disposição. O Espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento está diante de você. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você confere isso em Filipenses 4,19. Tudo é uma questão de crer no que o Senhor disse. Está consumado. Você confere isso em João 19, verso 30. Nós precisamos parar de olhar para o natural somente. Todo o preço que precisava ser pago, que para nós seria impossível, já foi pago. O nosso Deus Pai entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para pagar em nosso lugar e acrescentou que, de forma graciosa, com Ele nos dará todas as outras coisas. Aquilo que era impossível diante da verdade desses versos se torna possível em Cristo Jesus. Era impossível cumprir a lei. Agora em Cristo, nós cumprimos toda a lei, porque Cristo cumpriu toda a lei. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É verdade que sempre vão tentar nos acusar. Satanás tenta diariamente acusar os eleitos de Deus, dizendo que não conseguimos ser santos, que não conseguimos ser justos, que não conseguimos cumprir a lei. Esta é a acusação de Satanás, mas qual é a verdade a respeito disso? Em Cristo já estamos livres de toda acusação, de toda condenação. Está consumado, está totalmente pago. Não há mais nenhum motivo para você temer que Satanás venha lhe cobrar alguma conta ou dos seus antepassados, uma vez que elas já não existem mais. Agora Deus Pai olha para você e diz: santo, justo, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Não fizemos algo para estar nessa posição. Tudo foi por meio daquele que nos amou a ponto de dar o seu único Filho, Jesus. A palavra do Senhor diz que nós somos santos porque Ele é santo. Pelo contrário, segundo, é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos em todo o vosso procedimento,
porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 a 17. Jesus se fez justiça em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ser justos. Nós recebemos o dom da justiça para viver em santidade, para não cairmos, mas se cairmos, temos uma provisão. Basta confessarmos os nossos pecados. A confissão não é para nós ficarmos o tempo todo pensando no quanto somos pecadores. A confissão é para sabermos que estamos diante de Deus e nós temos paz com Ele, pois toda a dívida já foi paga. Não há mais condenação alguma para nós. Confessar significa concordar com Deus. Quando você confessa o seu pecado, você está concordando com Deus. Concordar quanto ao fato de que a transgressão é transgressão e concordar com a solução de Deus para o problema. O perdão dos pecados é uma provisão em caso de queda, mas não é autorização para pecar. Todavia, em caso de queda, não se sinta destruído debaixo das acusações de Satanás. Você sempre pode correr para os braços do Pai. Fomos feitos justiça de Deus. Mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Jesus cumpriu a lei e agora nele nós podemos desfrutar das bênçãos por Ele ter cumprido a lei. É Ele e não a nossa obra, mas tão somente nele. Em Romanos 3, 24, Paulo diz que nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso significa que você foi declarado justo por causa da redenção de Jesus na cruz. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, verso 24. Jesus trocou o nosso pecado pela sua justiça. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Cristo é a videira verdadeira, nós, os ramos. Se estamos enxertados nele, estamos debaixo do favor e podemos desfrutar dele em tudo. Às vezes nós somos acusados, até mesmo pelos de nossa casa, dizendo que não somos justos, que ainda vivemos em pecado. Lembre-se que você agora é templo do Espírito Santo. Carregamos Jesus Cristo dentro de nós. Então, quando Deus olha para nós, Ele não vê nossas falhas, Ele vê Cristo em nós e diz: Santo, justo, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Quem os condenará? Se o nosso Pai nos justifica, ninguém poderá nos condenar. Todos os pecados já foram perdoados. Todo escrito de dívida já foi pago.
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava das ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Colossenses 2, verso 14. É verdade que havia uma condenação sobre nós. É verdade que o nosso destino era ser preso pela eternidade no inferno. É verdade que nós não conseguiríamos pagar o preço. Mas Jesus Cristo encravou na cruz todo escrito de dívida. A dívida foi paga através do sangue na cruz. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hoje, Ele está sentado à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Efésios 1, versos 20 a 22. Se Cristo Jesus está acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro, nós também estamos nessa posição. Lembre-se, você está em Cristo Jesus. Isto não significa que não passamos por tristezas ou que não tenhamos momentos de tribulação, mas a alegria do Senhor é a nossa marca mais visível. A alegria do Senhor é a nossa força. Lembre-se que mesmo sendo tão amados, nós passaremos por provações. Mesmo sendo tão amados pelo Abba Pai, é preciso saber que este mundo ainda jaz no maligno. Logo, passaremos por provações, seremos provados e aprovados por Cristo. Jesus venceu o mundo, você vencerá também. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, verso 33. Este texto, mais uma vez, prova o quanto é importante estarmos debaixo da graça. Quando entramos debaixo do favor imerecido, graça é favor imerecido, tá? Mesmo quando nós passamos por provações, podemos ficar alegres, porque agora a vitória já está garantida na cruz do Calvário. Antes, nós precisávamos cumprir toda a lei. E como cumprir toda a lei era algo impossível, a cada provação nós éramos reprovados. Agora que Cristo Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, nele nós temos vitória garantida. Por isso, alegre-se em qualquer situação. Em Mateus 3, 16 e 17 e 4:1, temos a prova de que, mesmo sendo tão amados pelo Abba Pai, ainda passaremos pelo deserto. Jesus é o maior exemplo disso. No mesmo instante em que o Abba Pai diz que Jesus era seu filho amado, em quem ele tinha alegria, Jesus é levado ao deserto para ser tentado. Isso fala muito a nosso respeito também. Somos filhos amados em quem Deus tem alegria, mas não significa que não passaremos pelo deserto. Mas lembre-se do que Tiago disse: alegrem-se em passar provações.
Quando você peca, alguns olham e dizem, pecador. Para esse não tem jeito, sempre pecando. Mas quando o Abba Pai olha para você, ele diz, este é meu filho amado, em quem tenho alegria, meu filho justo, meu filho amado. É claro que o pecado não agrada a ninguém e nem devemos pecar. Mas mesmo que pequemos, o Pai já não se lembra de nenhum de nossos pecados, porque todos eles foram pagos na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço, todo o preço. E agora todos os pecados do passado, presente e futuro já foram perdoados. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus 8, verso 12. Saia dessa equação e você verá que quando Deus olha para você, Ele vê o preço pago por Jesus e não as suas falhas. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando nos achegamos a Deus, como filhos, temos a alegria e a paz de que em todas as coisas pelas quais passarmos, quer seja no casamento, quer seja na criação dos filhos, na saúde, nas finanças, no ministério, seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. O ser mais do que vencedor é além de vencermos aprovações, ainda seremos recompensados por eles. Ande em novidade de vida. Não saia da posição na qual Deus te colocou. Você agora é filho e herdeiro de Deus. Desfrute dessas verdades. Em Cristo, tudo é possível, porque Ele faz o impossível se tornar possível para você. Amém? Ficou um pouco extenso, mas eu queria falar tudo isso, porque esta passagem é realmente muito interessante. Espero que você tenha gostado. Deus te abençoe, tenha uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus permitir e nós vivermos.